Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história que muitos de nós já vivemos, mas talvez nunca tenhamos olhado por essa perspectiva. É uma história sobre amor, desencontros e, principalmente, sobre encontrar o caminho de volta. Já parou para pensar como as histórias da Bíblia, escritas há milênios, ainda conversam diretamente com o nosso coração hoje em dia? Pois é sobre isso que vamos falar. Imaginem a Ana e o Leo. Eles se conheceram na igreja, cheios de sonhos, planos e com uma fé que parecia inabalável. O namoro era aquele conto de fadas moderno. Encontros depois do culto, orações juntos antes de dormir, planos para o futuro que sempre incluíam Deus no centro. Parecia perfeito, certo? Eles eram aquele casal que todo mundo admirava e dizia: eles foram feitos um para o outro. E por um bom tempo, eles também acreditaram nisso com todo o coração. Com o passar dos anos, o relacionamento amadureceu, e com ele vieram os desafios da vida real, a pressão do trabalho, as contas para pagar, as pequenas frustrações do dia a dia. A rotina, aquela vilã silenciosa, começou a se instalar. As orações juntos foram ficando mais raras, substituídas pelo cansaço no final do dia. As conversas profundas sobre a fé deram lugar a discussões sobre quem ia lavar a louça. Aquele brilho nos olhos, aos poucos, foi se apagando. Eles se distanciaram não só um do outro, mas também daquele centro que um dia os uniu. A fé começaram a caminhar em direções opostas, cada um focado em suas próprias ambições e frustrações. O diálogo se tornou difícil, quase um campo minado. Cada palavra parecia carregar um peso, uma acusação. O amor ainda estava lá, em algum lugar, mas estava soterrado por camadas de ressentimento, orgulho e principalmente de um vazio espiritual que eles não sabiam como preencher. Essa história te parece familiar? Talvez não com os mesmos nomes ou detalhes, mas a essência do distanciamento é algo que muitos casais enfrentam. E é aqui que a gente pode olhar para uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a do filho pródigo. Sim, eu sei. Geralmente a gente aplica essa parábola à nossa relação com Deus, mas e se a gente a olhasse sob a ótica de um relacionamento amoroso? Pensem comigo: o filho mais novo pede sua herança e vai para um lugar distante. Ele se afasta do pai, da sua casa, da sua identidade. Ele busca preencher um vazio com prazeres momentâneos, com coisas que o mundo oferece. No relacionamento da Ana e do Leo, ambos, de certa forma, se tornaram filhos pródigos. Eles se afastaram da casa que construíram juntos, da identidade que tinham como casal em Cristo. Buscaram em suas carreiras, em hobbies separados e distracts, uma felicidade que parecia ter se perdido dentro do relacionamento. Eles gastaram sua herança, o tempo, a energia, a paciência, menos com coisas que não os nutriam de verdade como casal. E o que acontece com o filho pródigo? Ele chega ao fundo do poço, ele se vê sem nada, com fome, cuidando de porcos e desejando comer a comida deles. Esse é um momento de profunda humilhação, mas também de clareza. É no ponto mais baixo que ele cai em si. Ele se lembra da casa do pai, de como até os empregados eram bem tratados. Ele percebe o erro que cometeu ao se afastar. Para Ana e o Leo, o fundo do poço veio em forma de uma crise quase terminal. Uma briga feia, palavras que não podiam ser retiradas e a dolorosa conversa sobre a separação. Foi nesse momento de quase ruptura do dor profunda que ambos, separados em seus cantos,
caíram em si. Eles olharam para o que o relacionamento havia se tornado e se lembraram do que ele era no início. Lembraram-se da alegria, da cumplicidade, da fé compartilhada. Eles sentiram falta da casa do Pai, daquele lugar seguro que era o amor deles quando Deus estava no centro. A decisão do filho pródigo é crucial. Ele não fica apenas se lamentando. Ele decide se levantar e voltar. Ele ensaia o que vai dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É um discurso de humildade, de reconhecimento do erro, sem colocar a culpa em ninguém. Ele não diz, mas a vida era chata lá ou você nunca me deu atenção. Ele assume sua responsabilidade. E aqui está a grande virada para os casais. A reconciliação começa quando um ou ambos decide se levantar com humildade. A Ana, em uma noite de insônia, pegou a Bíblia que estava empoeirada na cabeceira. Ela leu a história do filho pródigo e chorou. Chorou não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela entendeu que havia se afastado, que havia exigido demais e doado de menos. No dia seguinte, ela procurou o Leo. Não com acusações, mas com um coração quebrantado, parecido com o do filho que volta. Ela disse: Leo, eu errei. Eu me afastei de você e de Deus. Eu sinto falta do que a gente tinha. Não sei se podemos consertar, mas eu quero tentar. A reação do pai na parábola é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Ele não espera o filho chegar e fazer o discurso. Ele o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Não há sermão, não há eu te avisei. Há apenas graça, perdão e uma festa. O pai celebra a volta do filho que estava perdido. Quando a Ana deu o primeiro passo com humildade, ela abriu a porta para o Léo reagir como o pai da parábola. Ele também estava ferido, também havia errado, mas ao ver a vulnerabilidade dela, seu próprio orgulho se desfez. Ele a abraçou e pela primeira vez em muito tempo eles choraram juntos. Não era um choro de briga, mas de alívio e esperança. Aquele abraço foi a celebração. A festa estava começando. Eles decidiram que o filho pródigo, que era o relacionamento deles, tinha voltado para casa. E o que acontece depois da festa? O pai veste o filho com a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Isso é restauração de identidade e honra. Para Ana e Leo, a restauração significou voltar a fazer as coisas que os uniam. Eles recomeçaram a orar juntos, mesmo que no começo fosse um pouco sem jeito. Voltaram a frequentar a igreja não como uma obrigação, mas buscando alimento espiritual juntos. Marcaram encontros, como no início do namoro, para conversar, rir e se reconectar sem a pressão da rotina. Eles colocaram o anel da aliança de volta, não apenas nos dedos, mas no coração e calcoram, as sandálias, para caminhar juntos na mesma direção, novamente. Essa história não é um conto de fadas. A reconciliação da Ana e do Leo exigiu trabalho, terapia de casal, muitas conversas difíceis e, acima do tudo, uma decisão diária de perdoar e amar. Assim como Deus nos perdoa e nos ama. A parábola do filho pródigo nos ensina que não importa o quão longe a gente vá, o quão perdido a gente se sinta, sempre há um caminho de volta para a casa do Pai. E em um relacionamento, essa casa é o compromisso, o amor e a fé que um dia uniu o casal. Talvez você esteja se sentindo como a Ana ou o Leo. Talvez o seu relacionamento pareça uma terra distante e desolada. A mensagem de hoje é de esperança.
Cair em si é o primeiro passo. Ter a humildade de se levantar e voltar, de pedir perdão e perdoar, é o segundo. E o mais importante, confiar que, assim como o pai da parábola, Deus está de braços abertos, pronto para celebrar a restauração do amor que Ele mesmo abençoou. Lembre-se, todo relacionamento tem suas estações. Haverá invernos rigorosos, mas a primavera sempre pode voltar se as raízes estiverem firmadas na rocha, que é Cristo. A história da Ana e do Leo é uma história de redenção, que nos mostra que nenhum relacionamento está perdido demais quando a gente decide voltar para casa. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui, por abrirem o coração para essa reflexão. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua experiência. Vamos criar uma comunidade de apoio. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos encontros. Fiquem com Deus e até a próxima!